Meio-dia, 17 minutos, estamos de volta para falar de uma situação preocupante. Leitos de enfermaria e UTIs pediátricas estão lotados no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A Kátia Miller, ao vivo, explica para a gente o que esses números significam. Kátia, traduza tudo isso para a gente. Pois é, nossas crianças sofrem muito nessa temporada por conta aí das condições climáticas. Prova disso, nós estamos aqui no Hospital da Criança e Maternidade, movimentação. E agora, por ocasião dessa temporada, a movimentação acaba sendo ainda mais intensa, mais acentuada. Os leitos por aqui, de acordo com a administração do hospital, estão lotados na ala pediátrica, inclusive na UTI. É sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui, então, com a doutora Márcia Catelã, infectologista pediátrica aqui do hospital. Doutora, por que isso acontece, então, nessa temporada? Explica pra gente qual a maior incidência das doenças que trazem as crianças aqui ao hospital. Bom, essa época do ano é esperado, né? Outono e inverno é época que os vírus circulam, eles conseguem, né, manter sobrevivência devido à temperatura e umidade e acabam acontecendo as infecções nas crianças principalmente, né? Principalmente as menores de 2 anos. Síndrome gripal, coriza, resfriado, acontece em todo mundo. Porém, as crianças, devido à capacidade do pulmão mais pequeno, mais reservado, elas começam a ter desconforto para respirar. Esse desconforto, né, o cansaço, gemência, criança que está cansada para respirar, seja que aumentou a frequência respiratória ou gemente, tá, ou a saturação de oxigênio mais baixa, essa criança tem que ser acompanhada e deve ser internada para observação rigorosa. Doutora, diante então dessa realidade, a maior demanda, existe um plano também elaborado para dar conta dos atendimentos, da demanda? Sim, não, existe sim, né? Lógico, aumentou a demanda de atendimentos na emergência, né? Foi colocado outra escala médica para fazer esse atendimento. Se caso aumentar, né, mais a demanda, a gente não quer deixar de dar assistência para todos, né? Lógico, isso tem que ser conversado com as DRS, mas a gente tem plano de contingência para abrir outras, né, unidades, outras alas, porém tem que ser discutido conforme a diretoria e conforme a demanda, né? Para não deixar a assistência a essa criança. A gente consegue traçar aí um panorama, o número de atendimentos acaba sendo maior. Em que faixa etária entre as crianças, doutora? Basicamente, né, todas as faixas etárias, inclusive adulto também aumentou, né, a quantidade de ida à emergência, ou ida ao pronto-socorro. Porém, nas internações, a gente observa principalmente as crianças menores de 2 anos, né, que precisam de oxigenoterapia, de fisioterapia respiratória, e essas crianças acabam, às vezes, necessitando até de cateter de oxigênio, de alto fluxo ou intubação. Então, deve ser tomado cuidado para não evoluir dessa forma grave. Em que momento, então, os pais, os responsáveis, devem procurar os hospitais? Tá. Bom, a partir do momento, né, achar que está preocupado, está respirando de uma forma mais acentuada, né, aumentou a frequência respiratória, criança que aumentou o pico de febre, né, estava com febre no começo, no 3º, 4º dia voltou a ter febre novamente, ficou cansado para respirar. Hoje em dia, né, a maioria das pessoas tem aquele aparelhinho que a gente chama de oxímetro de pulso, que a gente consegue verificar a saturação de oxigênio. Então, vendo que está menor que 92, né, façam a avaliação médica para ver necessidade de internação ou não. Então, obrigada, então, doutora Márcia, pelas informações. Está aí, equipe médica toda de prontidão aqui no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto. E vale ressaltar, hein, hospital lotado, do total aí que nós temos aqui de 60 leitos na enfermaria pediátrica e também 22 leitos na UTI do SUS aqui em Rio Preto. Mel. Kátia, eu tenho 2 dúvidas, se você puder perguntar para a doutora com relação aos atendimentos. O HCM está recebendo ainda pacientes, consegue atender ainda pacientes novos, e a orientação para os pais, para de repente tentar evitar uma internação. Quais os cuidados com as crianças nessa época do ano? Vamos responder, aproveitar aqui a participação da doutora Márcia, uma dúvida do estúdio, da Melissa. Doutora, vocês, apesar de toda essa situação, reforçar, o hospital continua de portas abertas, recebendo a demanda das crianças, o público em geral.
Isso, né? Na verdade, o SUS, eles são pacientes referenciados, então eles passam em alguma unidade de saúde, o médico avalia e são referenciados com toda a parte burocrática possível, né? A parte de convênio também, na verdade, tem convênio, então é feito o atendimento. Mas com relação ao SUS, os pacientes são referenciados, então necessitou de internação, uma avaliação de uma equipe especializada ou outro suporte, essas crianças têm que ser referenciadas para chegar aqui. Então não é uma porta aberta, né? Também para estarem atentos aí a todos os sintomas que as crianças puderem apresentar. Mel, você tinha uma segunda dúvida, vamos aproveitar a participação aqui da doutora também? Isso, os cuidados que os pais devem ter com as crianças para evitar uma internação, não é? Quais os cuidados ali na rotina, no dia a dia? Internação aí, claro que ninguém quer, né? Para evitar chegar a esse ponto da internação no hospital, quais os cuidados que os pais podem tomar em casa com as crianças? Bom, primeiro, né, eu acho que é fundamental, além do vírus sincicial respiratório, nós temos vírus da gripe, né, da influenza e do Covid. Então, tem a vacinação específica para evitar complicações para não internar, tá? Do vírus sincicial respiratório, infelizmente, não temos ainda uma vacina. Nós temos um anticorpo monoclonal que é dado para gestante, né, e crianças, uma outra indicação chamada palivizumab, e um outro também, que é um anticorpo monoclonal, só que, por enquanto, ela está restrita à via particular ou pacientes que podem receber essa medicação para evitar complicações. Mas, basicamente, uso de máscara, né? Se estiver tossindo, criança está gripada, resfriada, não ir à escola, não frequentar ambientes que possam disseminar para outras crianças, né? E utilizar álcool gel. Então, informações, esclarecimentos importantes aqui com a doutora Márcia, que é pediatra aqui no Hospital da Criança em São José do Rio Preto, e vale para todos nós, para a rotina, o dia a dia. Voltamos então ao estúdio com você, Mel. Muito obrigada, viu, Kátia? Agradeço também a doutora pelas informações.